Pega um lápis aí na sua casa, tipo esse aqui, certo? De preferência com a ponta feita, tá? Com a ponta mais fina. Pega um lápis, isso aqui é um lápis de cor. Agora segura desse jeito. Faz assim. Não precisa apertar muito não, aperta só um pouquinho. Me responde, qual dedo que você está sentindo dor? Ou qual dedo que você está sentindo incomodar? Polegar ou mindinho? E por que isso está acontecendo? Você quer saber o porquê que isso está acontecendo e entender o porquê que isso está acontecendo? Fica com a gente que nós vamos discutir sobre isso hoje. Olá, meu caro estudante, seja muito bem-vindo. Sou o Guilherme, sou professor de Física. Hoje nós vamos dar continuidade aos nossos estudos a respeito do conteúdo do primeiro ano do ensino médio e vamos começar a falar de hidrostática. Você pode até pensar o que a hidrostática tem a ver com essa pergunta que eu deixei ou até com o fenômeno que eu descrevi agora há pouco. A ideia é que nós vamos começar estudando hidrostática por duas grandezas muito importantes. Uma delas é a pressão e outra delas é a densidade. E até o final do vídeo vocês vão entender qual que é a ideia, qual que é a conexão com o lápis colocado nas pontas dos dedos. É bom reforçar que o conteúdo está presente na ementa do primeiro ano do ensino médio, é bastante frequente nas provas do Enem e do PISME. Então, se você está se preparando para fazer a prova do Enem, para fazer a prova do PISME, está no primeiro ano do ensino médio, seja muito bem-vindo. É justamente essa abordagem que a gente utiliza. Esse é o foco da nossa abordagem aqui. Antes da gente começar, eu gostaria só de lembrar que se você quiser acompanhar o material que eu estou utilizando aqui nessa aula, é só você acessar, clicar aqui na descrição. Tem um link para o material que trata justamente disso que nós estamos abordando aqui. Beleza? Então é isso. Vamos começar por hoje. Muito bem, como eu disse, nós vamos falar a respeito de hidrostática. E hidrostática tem a ver com estudo dos fluidos. Só que nós vamos estudar os fluidos em repouso. A gente poderia estudar os fluidos em movimento. A gente estaria estudando a hidrodinâmica. Não é o nosso caso. Nós vamos estudar os fluidos em repouso. E você pode se perguntar, tá, mas o que é um fluido? Ou o que seria um fluido? Um fluido, para nós, para os nossos fins, é qualquer substância que escoa com facilidade. Tá? Então, um copo de água, se você pegar e entornar, a água vai escoar com facilidade. Tá certo? Um copo de azeite vai escoar com facilidade. Uma massa gasosa, uma massa de ar vai escoar com facilidade. Em geral, para o que a gente precisa abordar aqui, líquidos e gases, líquidos e vapores são considerados fluidos, tá certo? Você pode até pensar no seguinte, mas se eu pegar um copo de água e um copo de requeijão, o escoamento deles não tem o mesmo comportamento. Uma água escorre com muito mais facilidade do que o requeijão. Exato. A diferença entre essas duas substâncias é uma propriedade que a gente chama de viscosidade. Só que a gente não vai abordar casos de substância que tem uma viscosidade muito elevada. Então nós vamos trabalhar apenas com substâncias que escoam com facilidade e que têm viscosidade muito pequena. Tá certo? Essa aqui é a ideia. Muito bem. No início do estudo da hidrostática, nós vamos nos deparar com duas grandezas importantes. A primeira delas é uma grandeza que eu acredito que você já tenha estudado em algum momento da sua vida acadêmica, que é a densidade. E o que é a densidade? Bom, de maneira direta e simples, é a razão entre duas grandezas. É a razão entre a massa de um objeto, e o volume que esse objeto ocupa no espaço. Então, se você medir a massa desse objeto, coloca ele numa balança, pega a massa desse objeto e divide pelo volume que ele ocupa no espaço, você tem, então, calculada aí a densidade desse objeto, tá certo? Vamos pensar no seguinte exemplo. Um frasco de remédio em gotas tem 5 gramas e possui 10 mililitros, 10 ml. Tá? Estou falando de uma caixa de remédio como essa daqui, ó. Aqui a gente tem uma caixa de remédio, é um remédio para dor de cabeça, tá? Se você olhar na caixa desse remédio, vai estar escrito que ele tem 5 gramas, contém 5 gramas, a quantidade total, e ele tem 10 ml, 10 mililitros, é o volume que esse remédio ocupa dentro do frasco, né? A gente pode calcular a densidade? A gente pode calcular a densidade desse líquido? Pode. Como que a gente faz isso? Para calcular a densidade, aqui eu estou representando a densidade pela letra D minúsculo. Basta dividir a massa pelo volume.
A massa nós já vimos 5 gramas, está ali. E o volume que está indicado são 10 mililitros, ml. Então, quando a gente faz essa divisão, 5 dividido por 10 dá 0,5. E a unidade vai ser gramas dividido por mililitros. Então, neste exemplo aqui, a densidade do remédio é 0,5 gramas por mililitro, 0,5 gramas por ml. Tá? Então, qual que é a ideia? Qual unidade de medida que a gente escreve para representar a densidade? Quais são as unidades? Existem várias unidades que vão aparecer. Uma a gente já colocou aqui, grama por mililitro. Como a densidade sempre vai ser a divisão da massa pelo volume, então sempre vai ser uma unidade de massa dividido por uma unidade de volume. Uma outra possibilidade é miligramas por mililitro. Outra possibilidade, gramas por centímetros cúbicos. Vamos lembrar que centímetro cúbico também é unidade de volume. Ou quilogramas por litro. Também são duas unidades que existem. Ou ainda, vou colocar mais uma aqui, quilograma por metro cúbico. E essa aqui, eu já gostaria que você desse destaque. Essa aqui é a mais importante para nós, porque essa aqui é a unidade da densidade isso aqui é a unidade no Sistema Internacional de Unidades de Medida. Quilograma por metro cúbico. A água, por exemplo, que é uma substância referência para nós, a densidade da água é 1 quilograma por litro. Tá? Que se a gente for escrever no Sistema Internacional, vai dar 10 elevado a 3 quilogramas por metro cúbico. Tá? Então, o que representa a grandeza e densidade? Grandeza e densidade representa a quantidade de massa que existe em uma unidade de volume de qualquer substância, certo? Aqui vale chamar a atenção para alguns detalhes. Primeiro de tudo, existe uma diferenciação entre densidade e massa específica. Aqui, nas nossas aplicações, eu vou tratar densidade e massa específica com o mesmo significado, tá? Não vai ser importante na nossa abordagem fazer essa distinção. Vamos tratar de casos em que densidade e massa específica significam a mesma coisa, tá? A massa daquele objeto dividido pelo volume que ele ocupa no espaço, tá? E a outra coisa que eu queria comentar é o seguinte, você pode fazer o cálculo da densidade para qualquer objeto, para qualquer substância, tá? Basta que você tenha uma forma de medir a massa desse objeto, ou seja, você coloca ele numa balança, tá? E você divide pelo volume que ele ocupa no espaço. É óbvio que existem objetos que são mais fáceis de você calcular o volume. Uma caixa de sapato, você mede o comprimento, a largura e a altura da caixa, multiplica os três e você já tem o volume da caixa. Agora, se for um objeto com um formato diferente, você vai precisar usar outras maneiras para poder determinar o volume desse objeto. Tá? Mas, de qualquer forma, você pode fazer o cálculo para qualquer objeto ou para qualquer substância. Vamos lembrar também que densidade é o que a gente chama de propriedade específica da matéria. Tá? Isso quer dizer que as substâncias têm densidades próprias, certo? Então, por exemplo, a densidade da água, como eu citei aqui, é 1 kg por litro, tá? Que é diferente da densidade, por exemplo, da gasolina, que é um valor menor do que isso. Que é diferente, por exemplo, da densidade do chumbo, que é um valor muito mais alto do que isso. Que é diferente da densidade do mercúrio, por exemplo, que é outro elemento químico, outra substância. Enfim, cada substância tem uma densidade também. A segunda grandeza importante que nós vamos trabalhar hoje é a grandeza pressão. E aqui chega o momento em que a gente retoma a pergunta da abertura. Pega um lápis, mais uma vez, né, só para a gente lembrar, você pega um lápis, de preferência com a ponta mais bem feita, né, e segura entre seus dedos. Se você segurar desse jeito, não precisa fazer força, segurando de maneira simples, em qual dos dedos que você sente o incômodo? Eu imagino que você esteja sentindo incômodo naquele dedo que está em contato com a ponta mais fina, independente de qual foi, né? Se você virar desse jeito, vai ser o polegar. Se você colocar a ponta fina em contato com o mindinho, vai ser o mindinho, tá? Isso acontece justamente por causa dessa grandeza que a gente vai trabalhar aqui agora, por causa da pressão, certo? A pressão que é exercida em cada um dos dedos é diferente. Não por causa do dedo, não por causa da força que você faz, mas por causa da área de contato que existe
entre as superfícies, entre o seu dedo e a ponta, entre o seu dedo e a parte de trás do lápis. Tá? Vamos lá, formalmente, né? O que é a ideia de pressão? Pressão é uma grandeza. Pressão é uma grandeza que depende de duas outras. Ela depende da força que está sendo aplicada e depende também da área de contato. Ela depende da área de contato. Tá? E mais especificamente, ela depende de acordo com essa expressãozinha aqui. Então, quanto maior for a força, mais pressão vai ser exercida. E quanto maior for a área de contato, observa que a área está no denominador, quanto maior for a área de contato, mais baixa vai ser a pressão. Tá certo? Então, vamos primeiro falar um pouquinho melhor, vamos discorrer sobre esse exemplo da pessoa que está pisando aqui. Tá? Eu acho que está claro por essa imagem que a pessoa, ao pisar, aqui na nossa ilustração, né, mostra muito bem o pé de uma pessoa, provavelmente o pé esquerdo de uma pessoa pisando numa poça de lama, né, inclusive espirrando a lama para os lados. Eu acho que fica muito visível nessa ilustração que essa pessoa está fazendo uma força, empurrando o pé para baixo. Ela, afinal de contas, ela está pisando, ela está caminhando, tá certo? E também é fácil da gente perceber que a sola desse sapato, a sola desse calçado, tem uma determinada área, que é justamente a área de contato, é a área que está em contato com o solo, certo? Então, neste exemplo aqui, se eu fosse calcular, seria possível calcular a pressão que essa pessoa está fazendo com o pé? Sim. Né? No nosso exemplo, nós temos aqui uma pessoa de 60 kg de massa, a massa da pessoa é 60 kg, e a sola do tênis tem aproximadamente a área de 300 centímetros quadrados. Como que eu posso fazer para calcular essa pressão? Para calcular essa pressão, eu vou usar a definição. Como que eu calculo? Eu vou pegar a força que ele está fazendo e dividir pela área de contato. Certo? Aqui vamos por partes. Qual que é a força que esse cara está fazendo quando ele está pisando? Aqui vamos simplificar um pouco a situação. Vamos imaginar apenas que ele está apoiado com o pé. Não vamos imaginar que ele está chutando, não. Vamos imaginar só que ele está apoiado, com o pé apoiado no chão. Então ele tem o peso do corpo dele todo apoiado apenas em um pé, certo? Então a força que ele vai fazer é uma força equivalente ao peso do corpo dele. Mas vamos lembrar o que é o peso mesmo? O peso é o produto da massa pela aceleração da gravidade. E considerando aqui, né, vamos supor que a gravidade seja 10 metros por segundo. A gravidade da Terra seja aproximadamente 10 metros por segundo. Então, nesse caso, quem que vai ser o peso do sujeito? Vai ser a massa dele, que é 60 kg, multiplicado pela gravidade, que dá 10 metros por segundo ao quadrado. Então, o peso dele vai ser 600 newtons. A área da superfície de contato é a área da sola do tênis dele, é a área da sola do calçado dele, tá? Isso aqui, de acordo com a nossa situação, é 300 centímetros quadrados. Como que vai ficar o cálculo da pressão? Vai ser 600 newtons dividido por 300 centímetros quadrados. Então, fazendo a continha, né, divide aqui, vai dar 6 dividido por 3. Então, a pressão que essa pessoa exerce ali na sola do sapato é de 6 dividido por 3, vai dar exatamente 2. Qual que vai ser a unidade? Nesse caso, o numerador está em newtons, o denominador está em centímetros quadrados. Neste caso, a pressão vai ser de 2 newtons por centímetro quadrado. Como que a gente interpreta essa informação? Então, a primeira coisa é 2 newtons por centímetro quadrado, quer dizer que a força de 2 newtons está sendo aplicada em média para cada quadradinho de 1 centímetro de lado na sola do pé desse cara, tá certo? Você poderia pensar o seguinte, tá, mas uma pessoa não vive andando de um pé, né? Não anda com um pé apenas. Uma pessoa parada normalmente está apoiada em 2 pés. Será que quando a gente considera o apoio em 2 pés, existe uma mudança da pressão? E a resposta é sim, porque se você está com os 2 pés apoiados no chão, a sua área de contato não é a área da sola de um tênis apenas, é a área de contato dos dois. É a área de contato dos 2 pés no chão. Então, se você fosse refazer esse cálculo para considerar a pessoa com os 2 pés no chão, a área de contato não seria 300 centímetros quadrados, mas seria
600 centímetros quadrados, 300 de cada pé, tá certo? Outra informação importante. Aqui nesse problema nós usamos como unidade de medida o Newton por centímetro quadrado, mas a unidade padrão do Sistema Internacional da Pressão é o Newton por metro quadrado. Esse é o padrão do Sistema Internacional. Newton por metro quadrado recebe um outro nome também, tá? Newton por metro quadrado costuma receber o nome de Pascal, representado por um PA, P maiúsculo e um A minúsculo, tá certo? Então, a unidade no Sistema Internacional é o Newton por metro quadrado. Basta você lembrar, né, que a unidade de pressão é a unidade de força no numerador e de área no denominador, e que ambas têm que estar no Sistema Internacional. Força no Sistema Internacional é dada em newtons, área no Sistema Internacional é dada em metros quadrados. Então, newtons por metro quadrado, a gente chama isso de Pascal. Então, são grandezas equivalentes. Existem outras unidades de pressão também, mas mais para frente a gente fala sobre elas. Aqui eu gostaria de fazer um comentário, uma divisão, passar uma linha divisória aqui e analisar o seguinte aspecto. Nota, observa essas imagens aqui, ó. Passei uma linha vertical aqui no nosso quadro e em cada lado desse quadro existem figuras, né? Do lado esquerdo do nosso quadro nós temos aqui, inicialmente mais em cima, a figura de uma lâmina de barbear, né? De um equipamento de barbear, mas em particular uma lâmina de barbear. Um pouco mais abaixo e à direita nós temos a imagem de um cozinheiro cortando um pedaço de peixe, tá certo? Aparentemente, e notamos também que ele está utilizando uma faca com a ponta bem fina e muito provavelmente com a lâmina bem fina também, bem afiada. E a terceira imagem ao lado da imagem anterior, também abaixo, mostra a mão provavelmente de um cirurgião ou alguém que está dentro de uma área de cirurgia segurando um bisturi. Bisturi que é um instrumento de corte também e um instrumento de corte de precisão. Tá? Do outro lado, nós temos duas imagens. A primeira imagem mais acima é de uma pessoa num esqui de neve. E a imagem dá bastante destaque para o esqui. Ele é um esqui comprido e ele em formato retangular. Muito comprido, ele é até estreito, mas ele tem um formato retangular bem grande. Tá? E a figura abaixo nós temos uma pessoa surfando, ou seja, uma pessoa em cima de uma prancha de surf, que também ela não é tão retangular, mas ela também apresenta um comprimento grande e apresenta uma área também muito grande, comparável talvez à área do esqui, tá? Aqui com o nosso esquiador da primeira imagem. Qual que é o meu objetivo ao fazer essa separação, essa divisão? É chamar atenção para o fato de que instrumentos de corte, instrumentos que exigem precisão, né, o bisturi, a faca do cozinheiro, a navalha para o barbeiro, enfim, são instrumentos de corte e de muita precisão. Para você manusear esses instrumentos corretamente, você não pode, é uma exigência que você não faça muita força, senão você perde a precisão. Então, como que você consegue manusear um instrumento de corte sem fazer muita força? Justamente utilizando a ideia da pressão. Instrumentos de corte de precisão são instrumentos em que a pressão que você consegue exercer sobre ele é muito grande. Você poderia se perguntar, mas como é que eu faço uma pressão muito grande sem fazer uma força muito grande? E a resposta é reduzindo a área de contato. É por isso que esses instrumentos de precisão, a navalha, o bisturi e a faca, são afiados, ou seja, a ponta deles, a superfície de contato deles é muito pequena, é muito fina. Quanto mais fina, quanto menor, melhor. Afinal de contas, se a área de contato for pequena, a pressão vai ser alta, sem necessidade de você mexer na força. É exatamente a mesma coisa que acontece, novamente, com a nossa experiência. O dedo que você vai sentir é aquele que está em contato com a ponta que é fina, justamente porque a ponta fina tem uma área de contato pequena, ainda mais se você comparar com a parte de trás do seu lápis. Tá? A lógica é essa. E do outro lado, do lado direito, a gente tem justamente instrumentos que não são de corte, pelo contrário, são instrumentos que são feitos para dar apoio e para que as pessoas deslizem em superfícies que não são superfícies fáceis de você caminhar, seja na neve, muito menos na água.
né? Na neve, o esquiador ele quer deslizar por cima da superfície. Só que se ele andar sem os esquis de forma adequada, ele muito provavelmente vai afundar na neve. Então, como que você consegue isso? Como que o esqui promove esse tipo de movimentação? Justamente porque o esqui, sendo uma chapa retangular muito comprida, ainda que seja estreita, pelo fato de ser muito comprida, tem uma área de contato muito grande. Então ele aumenta a superfície de contato. A área de contato do esqui ela é uma área muito grande. E mesmo que a pessoa seja uma pessoa pesada, ou seja, exerça uma força muito grande, o fato da área ser grande também vai compensar, fazendo com que a pressão, no final das contas, seja uma pressão pequena e ele consiga se manter na parte de cima. Da mesma forma, a pessoa que está surfando. É por isso que uma pessoa consegue ficar em pé em cima de uma prancha e a prancha deslizar sem sequer afundar. Então a pessoa consegue surfar de maneira adequada, consegue deslizar na superfície da água. Tudo isso mexendo com a área de contato e não com a força.